Fala pessoal, então vamos estar dando início aí à nossa aula, viés diário. Fiz aí um PDF para deixar um pouco mais interativa aí a nossa aula, um pouco mais dinâmica. Então, espero aí que vocês consigam entender bem a dinâmica e tragam um pouco mais de clareza aí a ideia de viés diário. É bem importante essa aula porque a gente consegue, a partir da ideia do viés, entender já a dinâmica do próximo candle, entender a dinâmica do fluxo de ordem aqui do mercado, tá? Então vamos lá. Então, basicamente, a gente vai falar aqui sobre o alto e o baixo do dia anterior, o alto e o baixo da semana anterior, a formação de um ponto de oscilação e a falha em se deslocar, tá? Então, esses são os quatro pontos que eu vou abordar aqui nesse PDF. Então, eu vou falar sobre o alto e o baixo do dia anterior, vamos para o gráfico, voltamos para falar sobre o alto e o baixo da semana anterior, vamos para o gráfico, voltamos, e assim consequentemente, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dia anterior, a alta e o baixo, tá? São níveis importantes de liquidez e o empate da liquidez pode ser encontrado como uma reversão. Então, qual a ideia aqui? Aqui eu botei os exemplos de alta, mas o mesmo serve a ponto contrário. A ideia é que se eu tenho o mercado ele fechando acima das máximas, ou no caso, no exemplo de baixo, abaixo das mínimas, eu tenho a idade da continuidade desse movimento, tá? A- a- Se ele está fechando acima das máximas, eu tenho a continuidade desse movimento até que ele, né, ele tome essa máxima e ele, no caso, feche é, dentro dessa máxima ou né, dentro dessa mínima, que aí eu posso ter uma ideia de reversão desse movimento. E eu consigo ter uma ideia do viés para o próximo candle, tá? Então, é basicamente assim que a gente consegue entender o viés para o próximo candle, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso que eu acabei de falar. Vamos ver isso no gráfico. Deixa eu compartilhar aqui o deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o gráfico aqui pra gente. Tá. Compartilhei aqui. Deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui. Perfeito. Então, estamos no diário aqui, tá? Então, vamos lá. Então, qual é a ideia, pessoal? É basicamente o seguinte: pode pegar qualquer ponto do mercado, tá? Qualquer ponto do mercado, e você vai ver que é, o mercado ele tende a continuar a movimentação anterior, tá? Então, se você. Vou pegar a partir desse ponto aqui, tá? Então, se você pegar o mercado aqui, né? Deixa eu colocar linha, tá, 3 aqui. Deixa eu colocar em azul, destacar bem, né? Tá. Então você vê que ele fechou acima, a gente tem a ideia de uma continuidade do movimento para cima, tá? Então o próximo candle, a gente vê que ele não voltou ao à movimentação de alta, mas o meu viés ainda é comprador, tá? Então no momento que ele retira essa mínima aqui, o meu viés ainda é comprador, minhas ideias ainda são de compra. Então aqui ele vem fechar, né? Um dia bem atípico aqui, mas tá, ele fechou acima desse candle, então viés comprador. Então, ele fechou acima, aqui ele não fechou acima, né? No caso, tô com viés aqui para comprar nesse candle, então, comprador. Aqui ele fechou dentro, né? Então, até então o viés é comprador, mas esse candle aqui ele não deixou viés, então, não tem um viés claro aqui para esse candle, porque ele não fechou acima desse candle, então, é um candle consolidado aqui, né? Então, aqui eu não tenho muito viés do que ser feito. Então, eu espero ele romper. Ele rompeu, fechou acima, então meu viés ainda, no próximo dia aqui, né? Seria comprador. Até que ele tira aqui, ó. Ele tira a máxima e aí meu viés passa a ser vendedor. Então, estou esperando por vendas. E aqui foi um dia consolidado, eu estou sem viés, espero ele fechar para algum lado, não fechou, até que ele, né, fecha acima desse candle, fechou acima desse candle, eu estou com viés comprador para o próximo candle. E assim eu vou seguindo, tá vendo? Ó, então o mercado vai lá, retira essa máxima, fecha dentro, eu estou com viés agora, vendedor para o próximo candle. Mercado vem, retira a mínima desse candle aqui e fecha, né, dentro. Então, estou com o viés agora comprador para o próximo candle. E assim eu vou trabalhando aqui o viés. Então, só através do viés eu já consigo já ter um ar de direcionalidade para o mercado, tá? Isso é em qualquer ativo. Então, se eu pegar aqui, digamos, o DXY, e eu começar a fazer esse tipo de marcação, então eu tenho aqui, ó, eu tenho, ó, retirada, vamos lá, retirou a mínima, meu viés é comprador, tá? Então, comprado. Tá, comprou. Foi. Ok. Aqui meu viés é para continuar, não foi.
Ok, voltou, seria um stop, tá? Agora estamos com viés vendedor. Viés vendedor. Viés vendedor. Aí aqui o candle é consolidado, né? Então não tem muito viés aqui do que ser feito, porque esse candle aqui foi um candle consolidado, esperaria romper, tá? Ah, ok, viés vendedor. Então aqui o mercado vem retirar a mínima e fecha dentro. Retirou a mínima, fechou dentro, eu estou esperando por compras, né? A partir daqui eu estou esperando por compras. E aí, né, o mercado não fecha abaixo ainda, mas não foi um dia muito direcional. E aí ele começa a fazer essa movimentação para cima, tá? Então, só a partir daqui, através do viés, você já consegue entender a dinâmica aqui para onde o mercado ele possa ele possa ir no dia, tá ok? Ok. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos voltar lá para o nosso PDF para a gente falar sobre a movimentação na semana. Perfeito. Ok. Tá, altos e baixos da semana. Então, o que acontece? É, toda semana, né, ela vai fechar, né, ela vai fazer o seu alto e o seu baixo, né? Ela vai ter o seu PWH e o seu PWL. Ok. E aí, a nova semana que vai se iniciar, essa nova semana que vai se iniciar, ela vai, né, buscar esse alto ou esse baixo. Esse alto ou esse baixo ele vai ser buscado através, né, você vai identificar essa busca através do viés, né? Então aqui eu deixei de exemplo, então digamos aqui, ó, tivemos aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então fizemos aqui a alta da semana e a mínima da semana, tá? Essa semana aqui, ó, em questão, ela quis buscar o quê? A mínima da semana. E você vê que para ela vir buscar a mínima da semana, o que que ela fez? Ela fez, no caso, o viés, como a gente acabou de conversar ali. Então ela retirou a máxima de segunda, né? E aí começou a movimentação para vir buscar a mínima da semana, tá? Então, basicamente, vai ser assim, você vai ver o mercado ele fazendo esse tipo de movimentação. Ele vai tirar ali a máxima, a mínima ali da segunda, da terça, né? Do caso da tua semana atual, da quarta ou da quinta, e aí ele vai começar a movimentação para ir tirar ou o PWH ou o PWL, tá? E uma outra situação é, digamos, é ele já é, fazer uma movimentação que ele já retire, né, na segunda-feira ou na terça-feira, e aí se somando a sua semana atual, ele tire já o PWH ou o PWL, um dos dois lados. E aí, e aí o que que acontece? Ele tem toda uma liquidez retirada para ele para o outro lado, tá? Então vamos lá, vamos pro gráfico, vamos falar sobre isso. Show, colocar aqui. Show de bola, tá aparecendo aqui. Então vou abrir aqui, abrir o, vamos abrir o ouro. Deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui, vamos lá. Perfeito. Então vou botar no gráfico semanal. Vou colocar aqui, ó. Isso, isso, isso. Perfeito. Vamos pro diário. Tá, temos aqui. Então veja bem. Aqui em específico, a gente tem um exemplo, né, onde o mercado ele retira já a máxima, no caso da semana anterior, tá? Ele retira a máxima da semana anterior, então aqui foi a máxima de sexta, tá? Então o mercado ele já acorda retirando a máxima da semana anterior, segunda, terça-feira, ó, ele retira. Essa semana aqui, inclusive, acho que parece que teve notícia, né? Mas enfim. Aí na terça-feira ele já faz isso. Quarta-feira foi o dia consolidado, isso. E aí na quinta-feira ele faz novamente uma purga, né? Inclusive aqui é o exemplo, né? No caso, é o exemplo lá que a gente vai comentar em Fale em se deslocar, que é justamente isso aqui, né? Mas olha só, ele já retirar da liquidez da máxima, depois ele retira além da liquidez aqui do viés dos dias anteriores, ele vem para buscar a mínima da, da semana anterior. Então, veja só, além da liquidez da máxima da semana, a liquidez dos dias anteriores da semana atual, ele faz essa movimentação aqui agressiva para baixo, tá? Então, esse é um ponto aí, tá?
Ok. Aí a outra situação, que a gente inclusive vai falar aqui agora, veja bem, a gente tem segunda, terça. O que que aconteceu aqui? Na quarta-feira, ele retirou a liquidez desse candle, tá? Desse candle. E na segunda-feira ele retirou a liquidez da mínima da semana anterior. E aí foi o suficiente para ele vir buscar o outro lado do PWH. Então, uma vez que ele tirou o PWL, ele tira a liquidez do dia, né? Muitas das vezes ele vai retirar a liquidez do dia anterior também. E ele vai para o outro lado da semana, tá? Então é basicamente isso. Então aqui para essa semana aqui foi uma semana bem interessante também, tá? Inclusive eu basicamente esperava isso. Então quando eu vi aqui segunda-feira já vindo, né, para retirar aqui, ó, segunda, terça-feira já vindo para retirar aqui a máxima da semana, eu falei, porra, possivelmente a gente poderia ter o quê? Uma movimentação que o mercado viesse para baixo, né? Não aconteceu, né? A expectativa, a expectativa era essa, mas não aconteceu. Pode ser que aconteça para a próxima semana, mas não foi essa agora, entendeu? Vai ter uma movimentação um pouco diferente do cotidiano. Mas basicamente ele vai fazer esse tipo de movimentação, tá? Então, é, esses são as altas e baixas das semanas como pontos de liquidez importantes. Então você tem que sempre mirar ela e, de preferência, juntar ela com a liquidez do seu dia da semana também. Então, digamos, se você soma a liquidez, né, da alta da semana, aí tu ainda tá tirando a liquidez da sua segunda ou da sua terça-feira da sua semana atual, aí é uma fortíssima confluência de que você vai para a direção oposta, entendeu? Porque, digamos aqui, segunda-feira, ele já tinha tirado, né? Mas veja que ele não veio de uma vez. Então, ele vai lá, faz a sua primeira movimentação aqui para travar, não vem, consolida, faz outra movimentação, depois ele vem fazendo essa movimentação aqui reto, tá? Vamos voltar ao PDF para a gente falar sobre o próximo exemplo aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tá, então estamos aqui no PDF. Tá, ponto de oscilação. Tá. Então, ponto de oscilação. Ponto de oscilação é dos movimentos aí mais importantes do mercado. Eu basicamente não vejo o mercado a não ser sobre as óticas dos pontos de oscilações. Eu vejo que o mercado ele se movimenta através dos pontos de oscilações. Acho que todo movimento que é expressivo, que acontece, ele acontece a partir do ponto de oscilação. Então, é, aqui, quando eu entendo que esse ponto de oscilação ele é formado, eu tento, né, me posicionar para ir buscar o outro lado da liquidez, entendendo aqui se ele está saindo de uma liquidez interna para uma liquidez externa, tá? E aí, você vendo isso a partir do diário, você vai fazer o quê? Você vai fazer suas confirmações para você se posicionar para o outro lado. Então, vamos lá. É, vamos lá para o mercado, ok. Deixa eu apagar tudo. Vou abrir aqui qualquer gráfico. Tá, então vamos lá. Pontos de oscilações. Então você vê que o mercado, ó, ele não vai para nenhum lugar sem ele retirar um ponto na liquidez, tá? Então, se eu quero ver uma movimentação para baixo, eu quero ver a formação de um ponto de oscilação, tá? Se eu quero ver uma movimentação para cima, eu quero ver a formação de um ponto de oscilação. E aí, quando eu tenho, né, essa leitura a partir da formação do ponto de oscilação, entendendo se ele está saindo de uma liquidez interna para uma liquidez externa, eu tenho todo um contexto de mercado para fazer a montagem do meu contexto, entendeu? Então, digamos aqui, vamos lá. Eu estou num contexto aqui onde o mercado ele retirou uma liquidez externa, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Ele está vindo para o mercado vem abaixo, eu retiro minha liquidez externa, tá? Então, aqui o mercado ele retira minha liquidez externa. Se ele retira minha liquidez externa, eu estou esperando que o mercado ele vai vir buscar a minha liquidez interna. E eu tenho a formação do meu ponto de oscilação. Mercado, eu tenho a leitura que vocês já aprenderam sobre o meu viés diário. A partir do meu viés diário, eu estou esperando o quê? Que ele busque a formação, o quê? Preenchimento desse ponto, a- o preenchimento desse fair value gap aqui, desse ponto de oscilação. Com esse ponto de oscilação, eu consigo
buscar preenchimento desse fair value gap aqui. E o mercado ele faz essa busca desse fair value gap aqui. E aí você vai notar que ele, a partir daqui ele vem e ele não forma um ponto de oscilação. Aí aqui não me interessa essa movimentação aqui para o Virgo conseguir me posicionar, tá? Aqui eu não consigo. A partir daqui eu já consigo ver o viés, né? Mas esse aqui eu não tenho a formação do ponto de oscilação, tá? Eu não tenho a formação do ponto de oscilação. Eu tenho o 3 swing bar, né, formado, mas eu não tenho o ponto de oscilação da forma que eu gostaria de ver, tá ok? Eu tenho a partir daqui eu tenho o meu viés. Aí, a partir daqui, eu consigo novamente, né, ver o mercado da ótica que eu consigo me posicionar novamente, tá? E aí, qual é a minha ideia aqui? É eu justamente vim buscar esse dó aqui, essa liquidez externa. Então, ou seja, aqui eu não consigo me posicionar, aqui eu já passo a ter o viés, aqui eu tenho entendendo o quê? Estou saindo da liquidez interna, estou indo para a liquidez externa. E o mercado faz essa movimentação de externa para interna e de interna para externa, tá? Então, basicamente é assim, tá? Então, ponto de oscilação é um assunto amplo, né? Aqui também seria a formação de um ponto de oscilação, mas não é a forma que eu vou olhar para conseguir, para me posicionar, tá? Não é a forma que eu vou olhar para me posicionar. Ok, vamos lá. É, um PDF para a gente falar sobre o próximo exemplo. Tá, próximo exemplo, falinha deslocar. Então, a falinha deslocar é o seguinte, é quando a gente tem a formação de um ponto de oscilação em cima de uma alta ou de uma baixa antiga. Então, a gente tem um ponto de oscilação, né, um topo ou um fundo antigo, e aí o mercado ele bate nesse topo ou nesse fundo antigo, e aí ele não consegue se deslocar. Ele vai fazer essa movimentação, né, absorvendo, ele vai fazer essa movimentação de, do viés contrário, tá? Que é justamente esses exemplos aqui que eu coloquei na alta, tá? Então, olha só, veja bem que o mercado ele retira esse ponto de oscilação, ele retira esse outro ponto de oscilação aqui, e aí ele faz, né, essa absorção aqui no mercado. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui na alta, no caso, a absorção para cima. Então, a gente tira esse ponto de oscilação aqui, tira esse outro ponto de oscilação e faz essa movimentação para alta. Então, a gente tira aqui também esses aqui e faz essa movimentação aqui. Então, ou seja, é uma falha em se deslocar, ele não consegue se deslocar para baixo, tá? E aí, a partir desse movimento aqui, dessa falha em se deslocar, eu também consigo, né, entender e me posicionar, tá? Não é muito diferente do, do ponto de oscilação em si. A única questão é que eu vou ter uma alta ou uma baixa antiga, tá? Vamos dar uma olhada rápida aqui no mercado para a gente estar se estendendo muito. E aí a gente está falando, tá? Então vamos lá, ver se a gente acha algum exemplo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Remover. Vamos pegar um outro gráfico aqui, vamos pegar um EURUSD. Tá, aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem um monte de exemplo aqui. Vou botar em H1, H4 também aparece toda hora. Ah, tinha separado um monte de exemplo. Onde é que eu botei os exemplos? Tá. Ó, aqui é o exemplo. Acho que inclusive é o exemplo do PDF. É isso mesmo, aqui é o exemplo do PDF. Vou nem considerar. Vamos dar uma olhada no Nasdaq. Então temos aqui, ó.
uma baixa antiga, mercado retira, forma um ponto de oscilação, não consegue mais retirar essa mínima e faz a movimentação para cima, tá? Aqui é um exemplo. Então, a partir daqui, eu começo a entender esse contexto, tá? E aí ele ainda facilita mais ainda, ó, criando um novo ponto de oscilação aqui mais curto. Então, aqui, né? Ó, aqui também, tá? Aqui também, aqui também. Outra falha em se deslocar. Ó, é que não teve, né? Não vou, não vou considerar esse. Não foi, não foi. Enfim, tem mais outros exemplos, mas é basicamente isso. O mercado, ele pega uma mínima antiga, ele vai fazer justamente essa movimentação aqui, que é essa falha em se deslocar, ou seja, ele toma um ponto de oscilação, ele toma um topo, um fundo antigo, faz essa movimentação que se justifica, ou seja, ele toma essa liquidez externa, tomou essa liquidez externa, ele está pronto para seguir o outro lado aí, a outra ponta da liquidez, tá? Então é basicamente isso. Vou estar encerrando por aqui, para a gente estar se estendendo muito, já estamos em 27 minutos de vídeo. E aí, espero que vocês tenham entendido aí sobre o viajário, a falha em deslocar, os pontos de oscilações, os altos e baixos da semana, tá? E os altos e baixos do dia anterior. Então, por hoje é só. É, vou estar disponibilizando lá o PDF lá no Discord. Pedir para vocês comentar, curtir aí. É bem importante para a gente, para estar divulgando mais o vídeo aí, para ensinar a galera que tá passando sufoco aí no mercado, tá? Curte lá também as postagens lá que a gente vem fazendo lá, interagindo lá no Instagram. É praticamente um diário aí para vocês. Ali eu facilito bastante ali a vida ali. Se você já tiver um pouco do conhecimento do que eu estou passando aqui, das revisões, lá você vai conseguir entender o que eu estou falando aqui, você vai conseguir já facilitar a sua visão totalmente de mercado, saber o porquê que eu estou entrando, porquê que eu estou saindo. Então, a ideia é facilitar, a ideia é ajudar, tá? Então, é isso, galera. Por hoje é só. Espero ter ajudado. Se ajudou vocês, curte, compartilha. Se ficou alguma coisa aí com dificuldade, vocês comentam também, que eu vou estar trazendo o vídeo aí para tentar explicar e facilitar um pouco mais aí, tá? Então, abraço, até a próxima. Tamo junto, bons estudos.